Pessoal, vamos ver os limites infinitos, mas antes de ver o exemplo de limite infinito, vamos analisar a seguinte questão. Quando eu pego o número 1 e divido por um número muito pequeno, por exemplo 0,1, a gente vai obter, no caso aqui, 1 dividido por 0,1, 0,1 décimo. Então nós podemos escrever assim em forma de fração. E aí a gente vai ter uma divisão de fração, repete a primeira, que no caso é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 décimo vai ser 10. Então o resultado da nossa conta aqui, 1 dividido para 0,1 vai ser 10. Agora se eu dividir 1 por 0,01, aí eu já vou ter 1 dividido por 1 centésimo. E o nosso resultado aqui, seguindo a nossa análise, vai ser 100. Observe que quando eu estou dividindo 1 por um número pequeno, ele tá dando um número grande. E se for 0,001, ou seja, 1 milésimo, o resultado já vai dar 1000 aqui, né? Se for um número menor ainda, aí com certeza o resultado aqui vai ser um número muito maior. Então observe que quando eu divido 1 por um número muito pequeno, o resultado dá um número muito grande. E essa análise aí, ela não é somente para o 1, é para qualquer número. E vamos supor, eu pego um número qualquer aqui e divido por um número relativamente pequeno em relação a esse A, então eu vou ter um número grande. Então é baseado nisso que a gente vai fazer a análise do limite de 1 sobre x quadrado quando o x aqui tende a zero. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o número 1 e vamos dividir por um número pequeno, porque observe que eu estou fazendo o x tender a zero, então esse número vai ser um número pequeno. Quando eu elevo ao quadrado, ele fica menor ainda. Então eu vou dividir 1 por um número muito pequeno e o resultado aqui vai ser um número muito grande. Vamos fazer uma análise em cima de uma tabela, então vamos colocar aqui para x alguns valores pequenos, por exemplo 1, aí vamos nos aproximar cada vez mais de 0, depois 0,5, 0,1, 0,01, e aí o x valendo 0,001, e vamos calcular aqui o valor de 1 sobre esse valor do x ao quadrado. Então quando x é igual a 1 aqui vai dar 1. Agora quando x é 0,5, substituindo aqui, fazendo as contas, nós vamos obter 4. Se for 0,1, aí 0,1 ao quadrado vai ficar 0,01. Então vai ficar 1 sobre 0,01, aí vai dar 100. E a análise aqui a gente vai seguir da mesma forma, fazendo essas contas. Aqui nós vamos ter, por exemplo, a 0,01, nós vamos ter para o resultado aqui da nossa função 10.000. E se for para 1 milésimo aqui, nós já vamos ter aqui para o nosso resultado da nossa função aqui, já vai dar 1 milhão. Então observe que esse limite, primeiramente, ele não vai existir, porque quando eu estou tendendo para valores próximos de zero aqui, o limite é que ele está aumentando, não está indo para um número fixo. E isso tanto pela direita, que no caso aqui eu considerei uma aproximação de zero pela direita, ou pela esquerda. Observe que essa função aqui é uma função par, então eu posso colocar mais ou menos aqui que o resultado vai ser o mesmo. Então tanto faz ser pela direita ou pela esquerda. A minha função aqui, quando eu me aproximo do zero, a minha função aqui ela se aproxima do número muito grande, ela tende a um valor muito grande. Então, como ela não tende a um valor fixo, a primeira coisa que a gente deduz aqui é que o limite dessa função
quando x tende a zero, esse limite aqui ele não existe. Agora observe que esse comportamento aqui, quando x tende a zero, é um comportamento que leva a função a um número muito grande. Então a gente costuma escrever esse limite da seguinte forma: limite de 1 sobre x quadrado quando x tende a zero. Nós vamos dizer que esse número muito grande é um número infinito. Nós vamos considerar aqui como sendo infinito. Observe que o limite não existe. Então isso aqui é apenas uma simbologia. Esse infinito aqui é um símbolo, ele não vai ser considerado como sendo um número. Mas é uma forma de a gente indicar que quando eu me aproximo do zero, a minha função ela vai crescer indefinidamente. Vamos fazer aqui um gráfico, um esboço do gráfico dessa função para analisar o seu comportamento quando o x aqui no caso ele se aproximar do zero. Então observe que quando eu me aproximo do zero pela esquerda, a função ela vai aumentar cada vez mais, tá, para valores muito grandes, tanto pela esquerda como pela direita, pelos valores positivos. Então ela vai ter esse comportamento. E observe que esse gráfico aqui ele vai se aproximar cada vez mais do eixo y, mas ele nunca vai tocar o eixo y, tanto à esquerda como à direita aqui. Esse eixo y aqui ele tem como equação da reta x igual a zero. Então a gente diz que essa reta aqui, x igual a zero, é uma assíntota vertical. Então, de modo geral, quando eu tiver um limite de uma função f de x com x tendendo a e esse limite der um resultado muito grande, um infinito aqui, então nós vamos ter uma reta, não é, que vai representar uma assíntota vertical. Então essa reta x igual a vai ser uma assíntota vertical e o comportamento do gráfico próximo a essa reta vai ter esse aspecto aqui. O gráfico ele vai se aproximar da reta x igual a mas nunca vai tocar essa reta. Nós também podemos ter esse comportamento aqui. Então aqui nós temos um limite de uma função quando x tende a e esses valores que a gente vai obter para o limite, eles vão ser valores grandes, só que negativos, né? O valor absoluto vai ser grande, só que eles vão ser negativos. Então a gente vai ter essa situação aqui do gráfico. Observe que quando eu me aproximo do A tanto pela esquerda como pela direita, o valor da função ele vai ficar cada vez maior em valor absoluto, só que negativo. Então a gente diz que o limite da função ele vai tender para o menos infinito. Nós também temos de forma similar os limites laterais. Então aqui nesse primeiro gráfico a gente observa que quando o x se aproxima do A, a nossa função aqui ela vai para o infinito. Então o limite de f de x quando x tende a pela esquerda mais infinito. Aqui nesse gráfico B já vai ser o limite de f de x quando x tende a pela direita, vai ser infinito também. Aqui nós vamos ter que o limite dessa função quando x tende a pela esquerda já vai ser o menos infinito. Então quando x se aproxima do A, o valor da função vai ficar cada vez maior, só que negativo em valor absoluto, né? E aqui o limite de f de x vai ser menos infinito quando x se aproximar de A pela direita. Vamos agora ver um limite de uma função que a gente já conhece, que é da função tangente de x. Lembrando que a função tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Vamos ver o comportamento aqui de uma assíntota do gráfico, que é aqui para a reta x igual a π sobre 2. Então a gente observa aqui que quando x se aproxima de π sobre 2 pela esquerda,
ou seja, por valores menores que π sobre 2, a função tangente ela vai para o infinito. Isso acontece justamente porque quando o x ele se aproxima de π sobre 2 pela esquerda, o cosseno, vamos analisar aqui o cosseno próximo de π sobre 2, por valores menores que π sobre 2, o cosseno aqui ele vai ser um valor pequeno, próximo de zero. Já o seno aqui já vai ser um valor próximo de 1. Então, nós vamos ter aqui um valor próximo de 1 dividido por um valor próximo de zero aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter um valor muito grande. Ou seja, para essa situação em que o x se aproxima de π sobre 2 pela esquerda, o valor da tangente vai ser muito grande. Então, aqui a função ela vai tender ao infinito. Agora, se eu me aproximar de π sobre 2, fazer x tender a se aproximar de π sobre 2 pela direita, ou seja, por valores maiores que π sobre 2, então nesse caso aqui vamos pegar um arco aqui próximo de π sobre 2, mas maior que π sobre 2. Então aqui nós vamos ter o cosseno, ele vai ser negativo, vai ser perto de zero, mas vai ser negativo. Então nós vamos ter 1 dividido por um valor negativo muito pequeno. Então o nosso resultado vai ser um valor negativo elevado aqui em valor absoluto. Então é por isso que quando eu me aproximo de π sobre 2 pela direita, a tangente ela vai tender ao menos infinito. Aí essa análise ela vai se repetir tanto para π sobre 2 como para 3π sobre 2 e para os seus arcos côngruos também. Então nós vamos ter uma infinidade de assíntotas verticais no gráfico da tangente de x. Outro gráfico que apresenta a assíntota vertical é o gráfico de log natural de x. Então observe que quando eu me aproximo de zero, aqui quando o x se aproxima de zero, o log natural ele vai tender ao menos infinito. Então o gráfico aqui ele vai se aproximar cada vez mais da reta x igual a zero, ou seja, do eixo y, mas nunca vai tocar o eixo. Então nessa videoaula nós vimos a questão da assíntota vertical e dos limites infinitos. Na próxima aula vamos continuar com essa parte de limite. Até lá e obrigado.